entramos aqui nas concepções de Estado. Também vou passar mais rapidamente aqui, tá? Senão não chega ao final. A primeira e grande concepção de Estado burguesa, né, que é o contratualismo ou justnaturalismo. Contratualismo do ponto de vista da teoria política, que na área do sistema judiciário, das ciências jurídicas, se usa mais o termo justnaturalista, né? Corresponde às primeiras, né, e principais concepções modernas burguesas de classe, que afirma-se como dominante e hegemônico. Analisam as formas, não o conteúdo de classe do Estado. Parte do pressuposto da existência de uma igualdade e liberdade naturais e da existência de um jogo de interesse entre indivíduos semelhantes. Aqui eles formulam, de uma forma ou de outra, a pré-existência de um estado de natureza. Ou seja, um momento em que pressupõe que não há sociedade política, a sociedade autogestionária, ela se autodirige, se autorregulamenta, né? Antecessora ao contrato ou pacto social. Quem funda a sociedade civil, a sociedade política, segundo essa concepção, ou seja, o Estado moderno é o pacto ou contrato social. Alguns, apesar de descrever o estado de natureza, admitem que ele possa nunca ter existido, mas que era preciso fazer uma construção para entender a constituição da sociedade civil política, ou seja, para criar o elemento fundante, teoricamente, do Estado. Alguns partem e explicitam a interpretação individualista, pressupondo a existência de um contrato entre indivíduos livres, iguais e conscientes, que deliberam, decidem abrir mão de todo ou em parte de seu direito, de sua liberdade, de sua soberania, para que outros os representam e exerçam ao mesmo tempo aquilo que estabeleça e legisle as condutas legais que devem ser observadas e seguidas pelos súditos, pelos cidadãos, né? Então, quem decide são os detentores dessa soberania que nós atribuímos, né, livremente aos nossos representantes. Aqui é importante fazer uma diferenciação também entre esses clássicos, que os grandes clássicos são basicamente três: Hobbes, Locke e Rousseau. Rapidamente, né, teria que detalhar mais, mas só rapidamente para vocês entenderem, o primeiro grande contratualista desses teóricos foi Hobbes. Hobbes é um materialista, né, empirista, então não podia ficar elaborando ao nível das ideias. Ele vai imaginar a possibilidade de a espécie encontrar-se num estado aonde não existe nenhuma lei, nenhum elemento que regulamente a ação dos indivíduos. Isso ele chama de estado de natureza. Então o homem natural não traz em si nenhum valor, nenhum critério que o leve a respeitar os outros. O homem é, por natureza, isso tem força, hein? Essas ideias sobreviver até hoje com força. O homem, por natureza, é egoísta. Se vocês duvidam disso, é só olhar um pouquinho mais longe dessa sala aqui, né? Por exemplo, que essa aqui já é outra, né? Então o homem é egoísta por natureza. Se ele é egoísta por natureza, ele vai querer viver com o maior prazer possível. Ele vai procurar satisfazer as suas necessidades. Só que ele, sendo egoísta, buscando satisfazer as suas necessidades da melhor forma possível, viver com prazer, tudo aquilo que existe ele pode lançar mão. E é legítimo, porque ele faz isso para garantir seu direito à vida, que é o bem mais precioso que ele possui. Só que ao fazer isso, os bens são escassos, ele entra em conflito, em contradição com o outro, que também está naquela mesma situação. Então esse estado de natureza, onde tudo que faz cada indivíduo é legítimo, estabelece o conflito, a guerra de todos contra todos, faz com que ele perceba que, sendo dotado de razão, ele vai perceber que naquela situação
não tem nada que assegure que um sobrevive, ou que ele vai sobreviver sobre os outros. Ele pode ser mais forte, mais inteligente, mas ele, nesse estado de natureza, ele está submetido a uma ameaça constante, pode ser abatido, eliminado em qualquer momento. Compreendendo isso, ele entende que era mais vantajoso para ele fazer um pacto, um acordo, que vai ser escrito, né, daí é o princípio da Constituição, as leis, não é? Que permite a todos assegurar o seu direito à vida. Mas como fazer isso? Não é? É uma ação consciente. É abrindo mão, eu sou livre e consciente para abrir mão da minha liberdade, da minha soberania e nomear, instituir outros que vão ser detentor dessa soberania. Esses que vão ser detentor da soberania é detentor do poder político de decidir e implementar o que foi decidido. Só que aí ele vai ser detentor da soberania, da liberdade que foi atribuída a ele, conforme o pacto, conforme o que foi acordado. Então esses que foram instituídos como poder não podem ser membros do pacto, porque não é realizar o pacto, o acordo, que vai dizer que eu deixei de ser egoísta, eu continuo sendo egoísta. Como resolver isso? Não é? Se nós fazemos um pacto, um acordo aqui, o horário aqui é 12h30, não tem jeito, né? Não é isso? Eu tentei usurpar aqui a soberania, mas não me foi permitido. Então como é que faz isso? É estabelecendo um poder absoluto, que está acima desses pactuantes. Esse poder absoluto, com poder de espada, porque todos continuam sendo egoístas, não é? Corta a cabeça. Esse poder absoluto é o Estado. Então o Estado tem que ter, é função dele, ser coercitivo e repressor. Porque ele tem que refrear o egoísmo, que é natural. Já imaginou sem lei, sem polícia, sem nada? Como é que seria esse mundo? Confusãozinha, né? Um exemplozinho, não sei se vocês acompanharam aqui, lá quando invadiram o Iraque, né? Ou mesmo o Afeganistão, destruiu aquele tipo de Estado, daquela forma de Estado. Né? O que foi? Bandos armados, saqueando, estuprando, não foi isso? No primeiro momento? Então veio o quê? O poder coercitivo de força, a força na ponta do fuzil, né? Para o quê? Para impor o respeito aos princípios da convivência mínima, né, entre os, ou seja, um estado absoluto. Né? E ele vai dizer que, olha, esse estado de natureza não é de um tempo histórico anterior da espécie, da humanidade. Ele está aqui nessa sala. Ele está no homem, porque o homem é egoísta. Então ele não é historicamente situado. Né? Já Locke, mais hábil, que é o grande teórico do liberalismo, né? O grande teórico, esse John Locke em inglês, né? Ele vai construir uma teoria política baseada na visão cristã de mundo. Ele pega a religião e a politiza, transforma ela em teoria política. Né? Ele vai pressupor que o homem, por natureza, tem direito à liberdade, à vida e à liberdade. E, como ele dizia, à propriedade. Então, isso são direitos naturais inalienáveis. Pelo fato de ser membro dessa espécie, por dádiva divina, ele chega a dizer, por dádiva divina. Nós temos esses direitos naturais. Porém, esses direitos naturais, em progressão, né, manteve, ele vai dizer, olha, essa sociedade onde há esses direitos naturais, o estado de natureza, se assemelha, provavelmente se assemelha às sociedades existentes na América. Ele está escrevendo isso em 1688, 89. Né? Então já se conhecia a sociedade indígena da América, né? Muitos princípios de comunidade, etc, etc. E ele vai dizer, olha, aquilo é o estado de natureza, possivelmente aquilo. Porém, não sobrevive
porque a população cresce, os bens escasseiam, então o espaço e a possibilidade do conflito surge. Como nós somos dotados de razão e possuidores de direitos naturais, então antes que ocorra a guerra de todos contra todos, vamos fazer um pacto, um acordo aqui, instituir a sociedade política. Não é? Onde eu livremente, consciente e livremente, abro mão das minhas liberdades naturais, transformando ela em liberdades civis, em direitos, dos direitos naturais em direitos civis. Quais são os direitos? Ele vai especificar isso com muita clareza. A propriedade. Em essência, a ideia burguesa da organização do Estado burguês se resume no inciso, se não me engano, 23 do artigo 5º da Constituição. É garantido e assegurado o direito de propriedade. Isso é Locke. E aí, como nós não podemos representar, nós elegemos os nossos representantes, aqueles que vai nos representar, ou seja, pega o sistema representativo da experiência romana, né? Como não é possível a representação direta, eu atribuo a outro. Então vocês perceberam que é a diferença, Hobbes e Locke. Não é? E surge um cabra lá chamado Rousseau, rapidamente também. Tá? Rousseau, que é um crítico do racionalismo chamado iluminismo, né? Ao mesmo tempo que né? Ele estava começando a romper com isso, fazer a crítica. Ele diz, olha, o homem natural não é dotado de direito divino, não é racional, ele é um animal. Um animal, aí veja, já está pegando as experiências do conhecimento antropológico. Né? É um animal que traz em si dois sentimentos, que tem que viver em relação com outros. Um sentimento do indivíduo, que o leva a agir egoisticamente, né? A procurar o prazer, a satisfação individual, e um coletivo, que é dado pela vida dele em sociedade. Então, ele, o homem natural, não tem nenhum valor, porque não tem razão, ele não compreende, é um animal falante. Tá? E que, sendo dotado desses dois elementos, que são elementos contraditórios, e na vida em sociedade, ele tem que buscar solucionar isso. Né? Vivendo em sociedade, ele vai dizer, surgem os sentimentos mais sublimes. Surge o amor, a convivência com a mulher, o amor materno, paterno, surge a solidariedade, né? Mas ao mesmo tempo surge o egoísmo, a ganância, a exploração, a violência contra o outro. Veja aqui, os dois sentimentos. Né? Surgindo isso, aí ele imagina, porque está fazendo a crítica da sociedade feudal. Ele diz, olha, nesses dois sentimentos, nessa situação, chega um momento em que essa vida da sociedade, os bens já estão escassos, começa a haver conflito, que tem a base nesses dois sentimentos, na contradição desses dois sentimentos, faz com que o espertinho, né, chega e diz, isso é com a terra, diz, isso aqui é meu. E o outro, não é tão inconsciente, ou sei lá, crédulo, tá bom, isso é seu. Só que aí, essa é uma parte, né? Isso aqui é meu, mas o que diz que é meu? É a crença daquele que ouviu esse discurso. Porque não tem nada que diz que aquilo é dele, a não ser o que ele fala, não é? Porque ele cercou. Isso gera uma guerra eterna entre o que diz que é meu e o que concordou com isso. Só que ele, para sobreviver, ele tem que ter acesso àquilo que o outro diz que é dele, apropriar-se do que a natureza oferece, de um conflito. O espertinho, que é o proprietário, diz para ele, olha, nessa situação nós não temos garantia de que nenhum vai sobreviver. Então vamos fazer um acordo, um pacto aqui, que trate todos igualmente. O explorador pobre falava, bacana, legal mesmo. É igualdade, né? Se é você para mim, legal. Aí o esperto diz o seguinte, só que
se nós fazemos um acordo, o que me assegura que você vai respeitar ou que eu vou respeitar o que nós estamos acordando? Então, institui um poder político. Esse poder político que tem que velar pelo pacto, pelo contrato, que é com base na apropriação privada, no surgimento da propriedade privada, que vai assegurar uns direitos de vida e outros direitos de sacrifício, amor, né? Que vai gerar tudo isso aí que a gente conhece, né? Então ele chama isso aqui, esse é o primeiro grande pacto. Esse é o pacto do demagogo, que corresponde à sociedade feudal. Só que esse pacto rompeu um princípio básico, que é o direito à vida e à liberdade que os indivíduos têm. Se o indivíduo tem essa contradição, como resolver essa contradição? A relação entre liberdade e autoridade. Aí ele vai pressupor um outro tipo de pacto, que é o livro famoso, né, do contrato social. Ele vai dizer, é um contrato, um pacto social, que assegure o direito à vida e à liberdade de todos. Para assegurar o direito à vida, é necessário assegurar o direito a apropriar-se, a estabelecer propriedade, apropriar-se, a possar-se. Estabelecer propriedade sobre aquilo que necessita para sobreviver. Não que um tenha muito e o outro não tenha nada, né? Que todos possam ter acesso a isso. Na questão da política, como associar essa liberdade com a autoridade? Né? É que em todos os momentos tem um princípio básico que estabelece, em outros momentos que seja necessário, todos os indivíduos que são dotados de soberania são consultados e participam do processo de decisão. Quando decide, passa a ser obrigatório para todos, né? Ou seja, ele retoma a ideia da democracia ateniense. Daí a palavra democracia surge no contexto político, né? Mais de um século depois de Locke ter elaborado a sua teoria. Daí essa ideia do sistema representativo liberal com a ideia democrática, e a França é uma experiência profunda nesse sentido, não vou me deter a isso, né? Quer dizer, com essa tensão entre liberdade e igualdade, com essas duas origens históricas, e claro, correspondendo a interesses de classes diferenciados, é que chega a uma forma consensuada, entre aspas, né? De uma forma democrática, sem estabelecer a liberdade e a soberania para que o eleitor possa decidir. Cria-se o sistema representativo, ou seja, o Estado democrático de direito. Okay? Irônico, né? Estou citando isso aqui de forma muito simples, né? Muito simples.